vídeo de hoje é um vídeo muito especial que eu preparei com muito carinho para pais que receberam a seguinte mensagem dos professores dos seus filhos. Seguinte mensagem: seu filho está com muita dificuldade no processo de desenvolvimento da alfabetização e precisa que você ou encontre um professor particular ou ajude ele em casa. E você tá pensando assim, pensou assim na hora: eu já tentei ajudar o meu filho, mas eu não consigo, eu tô toda perdida, não sei o que eu faço. Eu fiz esse vídeo para te ajudar, tá? Então esse vídeo eu vou te passar 10 passos para alfabetizar, tá? Então eu preciso que você pegue material de anotação, porque esse vídeo é muito especial e ele vai te ajudar demais a entender que as crianças da atualidade, elas aprendem de uma forma diferente da forma que nós fomos alfabetizados. E é isso que eu vou passar no vídeo de hoje, tá? Mas eu vou passar com uma linguagem muito simples, bem simples e muito prática. Eu vou te dar o passo a passo de como você vai fazer para desenvolver o processo de aprendizagem do teu filho. Então, antes de entrar nos 10 passos, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar. Professores, compartilhem com pais que estão precisando dessa ajuda. Pais, compartilhem com outros pais que precisam de ajuda, né, para entender todo esse processo que o teu filho tá passando, tá? Vai passar, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal, feito com muito carinho, onde a gente fala sobre educação, alfabetização e muita atividade na prática. Então, para começar, eu quero falar mais uma vez que esse vídeo é com uma linguagem bem simples para todas as pessoas que querem ajudar uma criança a desenvolver no processo de alfabetização. Então, eu não vou falar dos termos que a gente usa, né, no meio da educação, não vou falar de métodos, não vou falar de nada disso. Eu vou falar numa linguagem bem simples para que todas as pessoas que desejam ajudar uma criança a desenvolver no processo de alfabetização consiga compreender e colocar em prática, tá? Já pegou o teu material para anotação? Se tu não pegou, anota, porque vai ser muito importante, porque senão você esquece. E então, pega, já tá tudo na mão, vamos começar. Número 1. Passo número 1 que você precisa saber é que as crianças da atualidade, elas são diferentes, como eu já falei antes, elas aprendem de uma forma diferente, porque muita coisa mudou, né? Que a gente vê da nossa infância para as crianças da atualidade, então elas também aprendem de uma forma diferente. Então a gente precisa de sabedoria. Sabedoria. Se você não tem, peça a Deus que é Ele que dá. Sabedoria de como vai fazer, não é com grito, não é colocando goela abaixo, é assim, não vai funcionar dessa forma. A primeira coisa que você precisa mudar é a forma de se comunicar com a tua criança, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender nesse processo é que essa criança, ela tem um tempo do foco, um tempo da atenção. Então, coloca isso para ti. Primeira coisa, peça sabedoria a Deus. E seguindo na primeira, porque eu não passei para a segunda, é o tempo do foco da atenção da criança, tá? Então, precisa de 30, 40 minutos
Se essa criança conseguiu, desenvolveu bem o foco, teve foco para trabalhar as atividades dentro desse tempo, você pode tentar aumentar um pouquinho mais, uns 45 minutos, tá? Mas observa quanto tempo ela consegue ficar com foco, com atenção nas atividades que você tem. Então você precisa dessa sabedoria para conversar. Então vamos lá, na prática, como é que eu desenvolvo essa sabedoria? Conversa com teu filho e fala assim, ou com a criança que você vai ajudar. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu não tô aqui para brigar, a gente vai fazer isso de uma forma leve, certo? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar, tá? Então conversa. Tem essa sabedoria de conversa, não é com briga, não é com grito. Tá precisando porque a professora disse que tu precisa, que tu isso, não é dessa forma. Seja sábia, tá? Conversa com tom baixo. Eu vou te ajudar, a gente vai ficar aqui estudando por um tempo, de 30 a 40 minutos. Fala claro com a criança, que vai ser de tal hora até tal hora, a gente vai ficar aqui, tá? Daí se você observar que ela consegue um pouquinho mais, além de 30 minutos, aumenta para 40 minutos, 45 minutos, no máximo, tá? Foi, parou. Ela precisa desse tempo, porque daqui a pouco ela vai desfocar e aí ela não vai estar mais assimilando mais nada. Então, respeita esse tempo. Número 1 é sabedoria, conversa com teu filho, conversa com a criança e respeita o tempo do foco da atenção, tá? Começa com 30, se ele não conseguir, vai nos 20, diminui, tá? Cada criança é uma criança, mas vai no máximo até 45 minutos e seja clara no tempo e respeite esse tempo. Passo número 2, organize o ambiente do estudo. Pensa assim, essa criança tem dificuldade de focar, então, porque é biológico, tá? As crianças nessa fase, elas têm essa dificuldade. Meu filho tem dificuldade de atenção. Sim, é normal essa criança ter isso, tá? Então, ela precisa que você ajude no entorno. O que você vai fazer? Vai escolher o horário do estudo mais tranquilo da tua casa. Qual é o horário mais silencioso da tua casa? Onde os filhos menores não estão ali, de repente você tem mais filhos, né, e roubam a tua atenção. Qual é o horário que essa criança dorme? O pequenininho, né, o menor, que você pode dar mais atenção para o maior que está necessitando, ou barulho na casa, que tem barulho, que tem casa, desliga a TV, desliga a televisão, desliga a música, tá? Tem gente na casa que mora junto, conversa, fala que esse momento, desses poucos minutos, precisa dessa ajuda, desse silêncio, dá para desligar, dá para não chamar atenção, dá para parar de ficar entrando e saindo, ou vai para um ambiente mais reservado, fecha a porta. O horário do dia da vizinhança que tem menos barulho, presta atenção nessas coisas. Limpa a mesa, não deixa a mesa cheia de coisa, não coloca todas as coisas em cima da mesa para desenvolver a aula, né? Ministrar a aula que você vai ministrar. Mais limpo possível, somente lápis, borracha ou caderno para não desfocar, tá? Porque a criança desfoca muito, quer mexer numa coisa, na outra, e aí assim vai ficar mais limpo, mais fácil para a criança focar no que ela tem que focar, certo? Agora vamos para a aula, tá? Aula direta agora. 3, passo número 3. O alfabeto é a base do nosso sistema de escrita, então a gente precisa ensinar o alfabeto. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai trabalhar com o alfabeto. Ou você tem um espaço para colocar o alfabeto na parede, tá?
ou você não tem esse espaço e você vai pegar um alfabeto, que é uma folha de ofício que a gente chama que é um alfabeto de mão, que a gente vai ter esse alfabeto para mostrar para as crianças o quê? Que você vai falar, tá? Depois que você arrumou ou na parede ou na mão, vai mostrar para as crianças, tá? Que a primeira letra que eles vão aprender é a letra maiúscula, que é esses traçados grandes, que são os mais fáceis, mas que existem outros traçados que eles vão aprender depois, tá? Vamos ser bem direto, certo? E aí você vai começar a sua aula todos os dias falando a ordem alfabética, o nome das letras. As crianças precisam saber a ordem alfabética, dando o nome das letras, certo? Só que não somente o nome das letras. As letras, elas representam um som da nossa fala. Então, você vai fazer a ordem alfabética e depois você vai fazer o som que essas letras fazem. Se você não sabe, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o vídeo que eu tenho sobre o som das letras e você pode fazer junto com a criança mostrando meu vídeo. Mostra, faz junto. Se você não sabe fazer o som das letras, fala, eu vou te mostrar um vídeo e a gente vai fazer junto o som das letras, porque eu sei que você provavelmente não foi alfabetizado dessa forma, né? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo o vídeo do som das letras e aí você põe para a criança esse vídeo, faz junto com ela o som das letras, tá? Outra coisa que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo de presente para vocês é o alfabeto móvel de parede, tá? Se você tiver esse espaço, coloque para sua criança. E vou deixar também de presente, se você não tem, o alfabeto de mão, tá? Para você utilizar com a sua criança e mostrar o traçado que vai ser trabalhado e depois e que tem os outros, né? Então vai ficar isso de presente para vocês, tá bom? Eu quero ver crianças desenvolvidas, né? Alfabetizadas, tá? Quero ajudar vocês, tô aqui para isso, certo? Pega esses presentes e vamos lá. Vamos seguir então. Então você vai falar para a criança que todas as coisas têm nome, as letras também têm nome, mas que elas representam um som. E aí você vai fazer esse som. E você vai falar também que o alfabeto se divide em dois: vogais e consoantes. E aí você vai marcar as vogais junto com as crianças, né? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Vai marcar com um círculo, uma bolinha. Eu coloco uma bolinha de cor diferente de EVA em cima, mas você pode fazer com canetinha as vogais de uma cor e as consoantes de outra cor, tá? Para marcar quais são as vogais e quais são as consoantes. Pode brincar com a criança com alfabeto móvel, tá? Daí pega o alfabeto móvel e separa com as crianças. Quais são as vogais? Quais são as consoantes? Faz montar a ordem alfabética. Faz tirar daquela ordem as vogais. Depois faz separar as consoantes. Também pode trabalhar assim, que vai ajudar bastante as crianças. E aí você vai falar que as vogais, elas vão passear com as consoantes. Mas primeiro vocês precisam saber quais são as vogais, quais são as consoantes, a ordem alfabética, saber o nome da letra, o som que a letra representa, certo? Passo número 4. A gente vai começar então pelo que é mais fácil. O que é mais fácil? As vogais. Então a gente vai começar a trabalhar as vogais. Quando as crianças dominam as vogais, é mais fácil para
seguir o processo de desenvolvimento. Então, eu preciso que essas crianças dominem as vogais. E como que você vai fazer para essa criança dominar as vogais? Você vai mostrar as vogais, traçado, e a representação sonora dela, mostrando que essas são as vogais e as variações das vogais, fazendo associação com palavras que começam com vogais, para gravar na mente. Então vamos lá. A tem o som de A e tem o som de A. Como é que vai associar? A de abelha, anel, amor. Som de A. O A também tem som de A. A de anjo, Ana, Ângela. Começa com A, mas o A também tem som de A. Então vai fazendo essa associação. E de elefante. E também pode ser E. E de Eva. Faz essa associação. A pode ser A ou A. E pode ser E ou E. I é só I. I de igreja, índio, ilha. O pode ser O ou pode ser O. O de ônibus, O de óculos. Tem que fazer essa associação. U de uva, U de urso, tá? Começa por essas associações, ok? Pronto, eu já entendi, as crianças já estão desenvolvendo essa associação. Então, não estão ainda, não conseguiram, porque tem criança que faz troca. Então, vamos fazer eles perceberem a boca também. Então, A é uma boca bem grandona. A. E vai fechando a boca. I vai juntando os dentes. O faz uma bolinha. U faz um biquinho. Tem que fazer esses sons para a criança perceber que a letra representa um som da nossa fala. Então precisa fazer essa articulação da boca, tá? É diferente a forma que se ensina? Mas essa é a melhor forma, tá? Da criança conseguir perceber e dominar as vogais, perceber que as letras representam um som, entender sobre isso, tá? Então, faz ela se olhar no espelho falando A, E, árvore, tá? Faz se olhar. Faz ela perceber a tua boca, faz ela perceber a boca de outra pessoa, mas precisa falar, essa articulação precisa ter para ela perceber o som, porque às vezes fala tão rápido e nem percebe o som da fala para associar a letra, tá? O que é o significado dessa letra, né? O símbolo, essa letra representa esse som. 5. Tá? Vamos no passo 5. Eu vou ter que ensinar para a criança como que eu penso para escrever. Como que eu penso para escrever? Então, eu penso que eu junto letras e formo palavras. E quando eu junto essas letras, eu penso nas sílabas, nos pedacinhos das palavras. E aí, quando eu penso nos pedacinhos das palavras, depois eu vou pensar qual letra que representa aquele pedacinho. Então, vamos começar. Eu primeiro preciso, para essa criança, fazer com que ela consiga contar as sílabas, contar os pedacinhos das palavras. Então, vamos lá. É mais fácil começar com palavras simples, palavras que têm consoante e vogal. E aí, então, tu pega coisas da casa, pega brinquedos, fala coisas que tem dentro de casa.
com palavras simples, tá? Eu trouxe aqui algumas coisas e eu vou fazer aqui para mostrar na prática para vocês como é que a gente faz, tá? Então eu tenho aqui, ó, boneca. Abriu e fechou a boca, a gente conta um pedacinho. Então vamos lá. Boneca. Olha toda essa articulação que tem que fazer, tá? Então, quantos pedacinhos tem? 3. Abriu e fechou, conta um pedacinho. Pode bater palma também. Boneca. E aí, então, parece fácil, mas para criança não é, tá? Então, a gente pega aqui, ó. Sapo. Tem que ser essas palavrinhas mais fáceis, tá? Vou pegar essa curtinha aqui, tá? Daí ela conta, ó. Sapo. Bate palma. Sapo. Pode pegar a tampinha para trabalhar de uma forma mais divertida. E coloca a tampinha assim para contar os pedacinhos, porque a nossa intenção agora é contar os pedacinhos das palavras, tá? E aí, então, vai contar quantos são? 2. Quantas tampinhas coloca? 2 tampinhas, 2 grãozinhos, 2 feijãozinhos, 2 milho, tá? Pode contar assim também. Ou conta colocando o dedinho no queixo, ou conta batendo palma, certo? Aí aqui eu tenho também sal. Sal. Abriu e fechou a boca quantas vezes? Sal. 1. Então, eu percebo que tem palavras grandes, que tem mais pedaços, tem palavras pequenas e palavras grandes. Então, sal, só um pedacinho. Sapo, 2 pedacinhos. Boneca, 3 pedacinhos. Faça a criança perceber que tem palavras grandes com muitos pedacinhos, que tem palavras pequenas com poucos pedacinhos, ok? Faz a criança fazer esse tipo de atividade de contar os pedacinhos das palavras. A gente fala pedacinho para sílaba, tá? Mas uma linguagem mais simples, então a gente fala pedacinho para a criança compreender e começar a desenvolver. Passo número 6, pensando no pedacinho das palavras. E eu estou trabalhando o pedacinho das palavras e eu estou trabalhando as vogais. Então agora a gente vai fazer uma atividade que a gente vai pensar no pedacinho das palavras e daí a gente vai pensar que letra que eu coloco que faz aquele som. Então, como a gente está trabalhando as vogais, a gente vai pensar nas vogais. Vamos lá. Sapo. 2 pedacinhos. No pedacinho sa. Qual vogal que eu coloco? Sa. A criança tem que perceber que essa boca bem aberta, né, é da letra A. Sa. E se ela colocar o A para esse primeiro pedacinho, o ou ela já está avançando, porque ela está representando sonoramente, né? Essa letra, né? Ela já está conseguindo compreender, né? Essa compreensão sonora da letra. Então, sa, primeiro pedacinho, qual letra que eu coloco? Po. Olha, a boca faz uma bolinha. Qual é a letra que faz essa boca com essa bolinha? Po. Daí ela vai representar o segundo pedacinho com a letra O. Então ela já começa a avançar. Ah, ela errou. Não tem problema, o erro faz parte do processo de aprendizagem e aí você vai repetir, vai fazer ela perceber, né? Tem crianças que fazem troca, o U faz ela perceber. Mesma coisa para boneca, bo, primeiro pedacinho, boneca. Primeiro conta os pedacinhos, depois representa esse pedacinho. Qual letra representa esse pedacinho? Que tu faz esse som, bo, que tu quer que é o som da vogal. Tu tá ensinando a vogal primeiro, tá? Né? Qual é a letra que tem esse som? Faz né? Depois
depois, tá? E aí tu pensa em cada pedacinho, ela vai representar com uma vogal. Quando ela consegue representar cada sílaba com uma letra, no caso a vogal, que é mais fácil, ela já está desenvolvendo, ela já está avançando. E aí você trabalha com atividades de completar palavras, associar os sons iniciais, tá? Trabalha com palavras com vogais, certo? Passo número 7. Agora que as crianças já dominam as vogais, sabem contar os pedacinhos nas palavras, já sabem colocar uma vogal para cada pedacinho corretamente, já domina, a gente vai ensinar no passo número 7 as consoantes, as famílias silábicas, porque a gente disse para as crianças que as vogais passeiam com as consoantes e agora é a hora delas formarem as suas famílias e passearem com as consoantes. A gente fala assim, e aí a gente vai trabalhando as famílias silábicas. De que forma? Apresentando as famílias silábicas, a família silábica de cada letra do alfabeto, né? E associando ao pedacinho, tá? Então vamos lá, vamos ensinar a letra B. Primeira coisa que a gente faz, a mesma coisa lá nas vogais, como é que foi? A gente associou a letra, né? Falou a letra e palavras que começam com aquela letra. Agora eu quero associar a sílaba. Vamos no Ba, certo? Ba faz perceber o som, faz perceber que acompanha a letra A. O Ba da bala, da baleia, da bacia, certo? Da banana. Vai trabalhar aqui. Quantos pedacinhos tem? Aonde que tá? Associa esse primeiro pedacinho. Muito bem, então depois a gente vai contar os pedacinhos, porque esse pedacinho, ba, ele pode estar no início, no meio ou no final da palavra. Então vamos pensar uma palavra que tem um final com ba. Beterraba. Beterraba. Onde é que tá o ba? Lá no último pedacinho. E a gente vai trabalhar o B do beijo, o B do bebê, o B do bebê. O B do bebê é o mesmo B da beterraba. E assim vai completando, que eu junto letras. Como que eu ensino a criança a pensar para escrever? Eu junto letras e formo palavras. Junto letras, formo pedacinhos e formo palavras. Então esse pedacinho, né, vai ser colocado nas palavras, o pedacinho que você está ensinando para completar palavras. Então pode estar no início, associar ao som inicial da sílaba, completar a palavra, aonde que tá faltando, qual que é, tá? Deu para entender? 8, tá? Passo número 8. Você pode trabalhar com a hierarquia das letras, que é assim, os sons mais fáceis para os sons mais difíceis, certo? Então, os sons mais fáceis são os sons das vogais. Depois que já domina as vogais, vem as consoantes. Aí a gente tem as consoantes mais fáceis, com som regular, é F, J, M, N, V e Z. Anota, porque são os sons mais fáceis de fazer para a criança perceber. Fá, Fê, Fi, Fó, Fu. Depois o Já, Jé, tá? Certo? É mais fácil. Então é F, J, M, N, V e Z. Depois vem as irregulares, que é L, R, S, X. As difíceis, B, C, D, G, Q, P, T.
O H, que é mudo, ele só vai ter som com o CH, o LH e o NH. E as turistas, que é o W, o Y e o Z. Essa é a hierarquia das letras. Se você quiser ir do som mais fácil para os sons mais difíceis, pode trabalhar dessa forma. Passo número 9. Precisa ensinar. Não cobre da sua criança o que você ainda não ensinou. Grifa! Destaca isso que eu falei agora. Não cobre da sua criança o que você ainda não ensinou, tá? E tem uma crescente para isso, certo? Então, palavras com vogais, né? Vogais primeiro, mais fácil. Palavras simples primeiro, consoante, vogal, vai ser mais fácil. Palavras complexas depois. Olha quanto que tem de família silábica. Então, vai ensinar as vogais, depois vai ensinar as famílias simples, né? Do alfabeto, as consoantes, as simples. Depois tem as complexas. Olha quanta coisa tem que ensinar. O 9 é ensinar, né? Que tem uma crescente. Então, olha quanta família silábica complexa tem a nossa língua, ela é complexa, né? Então, tem o BR, o CR, o DR, FR, GR, PR, TR, VR, BL, CL, GL, TL. Ai, cansei. Tem o GU, tem o C cedilha, NH, CH, LH, SS, RR, vogal seguida de R, de S, de L, de M, de N. Depois que eles aprenderem essas coisas, eles vão aprender a ortografia, as regras ortográficas. Então, cuida o que você vai cobrar, para ele não se frustrar no processo de desenvolvimento. Isso você precisa saber, isso é sabedoria. Você precisa ter conhecimento, sabedoria também é conhecimento, e colocar em prática, tá? Então, você não vai cobrar o que você ainda não apresentou, certo? Porque ainda não foi trabalhado. Você pode fazer a criança pensar, mas você não pode cobrar, né? E colocar um peso sobre aquilo, né? E exaltar, né, gente? Vou botar aqui, ó, grifa isso aqui, grifa, anota e destaca. Nossa língua é complexa, destaca, tá? Tenha paciência e sabedoria, destaca. Não cobre o que não ensinou, tá? E o erro faz parte da aprendizagem. O erro faz parte. Então, errou, tá tudo bem, tá no processo. Esse erro quer dizer que você precisa trabalhar, né? Só que ele ainda não consolidou, precisa trabalhar de novo, né? Precisa continuar trabalhando aquela família silábica, continuar no processo. E anota, grifa também, coloca aí que os teus elogios, os teus abraços, os teus beijos, os teus parabéns para os acertos deles ajudam demais no processo da autoestima, da alfabetização, da confiança, tá? Então elogia, parabéns, coloca estrelinha, faz certo, coloca estrelinha, carimbinho, ai, um chocolatinho de recompensa. E o passo número 10, que eu não posso deixar de falar aqui, é que a memória está envolvida no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Então precisa de repetição, 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 repetição. Não é porque você trabalhou hoje, porque você trabalhou poucos dias, porque você trabalhou alguns dias, que essa criança já consolidou, não guardou na memória ainda, tá? Ainda não guardou na memória. E aí eu vou te falar que daqui a pouco tu pode te sentir frustrada, pensando assim, ai, não tá dando certo isso aqui que eu tô ensinando, tá ruim, não tá dando certo. Não, tá faltando repetição, só isso, tá? Então você precisa saber que se ainda não consolidou, vai consolidar, vai consolidar. Se você continuar fazendo repetições
repete. O que tá falhando? Tá falhando em qual família silábica? Em qual letra? O que eu preciso repetir? Repete, 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 repete. Você está em casa com essa criança. Aproveita para fazer significado que você quer ensinar. Você tá em casa com a criança, tá comendo pipoca, fala, ai, esse é um momento muito engraçado quando a gente tá desenvolvendo a alfabetização dos nossos filhos, porque a gente começa sofá, ó, sofá, sa, se, si, so, su, qual que é a família silábica do sofá? Vamos sentar no sofá, fala a palavra que começa com essa letra, que tem esse som. A casa fica assim, gente, é assim que fica, tá? Tudo vai remeter. Sofá, salada, sala, sorvete, tá? É assim. Tá comendo pipoca? A pipoca. Família silábica de qual letra que tem esse som? Pipoca. Pipó, pó também tem, fica falando essas coisas, porque tu vai lembra da pipoca que a gente comeu, porque vai lá buscar quando for completar palavras, formar palavras e vai pensar nos pedacinhos das palavras. Como é que é o pedacinho pi, o pi da pipoca? Lembra que a gente comeu? A família silábica da pipoca tem o pá, tem o p, pi, pó, pu. Como é que é o pá? O pá do pato, faz associar essas coisas, tá? E aí, então, como tu tá em casa com essa criança, tu vai comer uma pipoca, tu vai sentar no sofá, tu vai fazer as coisas e vai trazendo essas coisas, tudo lembra, né? Aí é assim, gente. Quando eu alfabetizei a minha filha, foi exatamente assim, mas passa, tá? Essa loucura, assim, passa! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem atividades, têm dificuldade nas atividades, eu tenho combo de atividades, vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo, tá? Os materiais que eu tenho disponível para vocês, tenho cartilhas com atividades com todas as letras do alfabeto, tá? Tem o curso também de alfabetização. Se você quer se aprofundar ainda mais sobre a alfabetização, tem o curso Ensinar-te, vou deixar aqui embaixo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado, espero que muitas crianças se alfabetizem, que muitos pais possam ajudar os seus filhos, coloquem em prática, que Deus abençoe, que dê sabedoria para vocês desenvolverem a alfabetização dos filhos de vocês, que vocês tenham esse orgulho de dizer, fui eu que alfabetizei o meu filho, a minha filha, fui eu, tá? Esse vídeo é um mini curso, daria até um certificado pra você, pai, eu sou uma mãe alfabetizadora, tá, gente? Se vocês querem mais conteúdo, me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, Prof. Nájida, tá? Diariamente posto conteúdos por lá, tem muito vídeo aqui nesse canal dando sugestões de atividade prática. Desfrutem! Eu tô aqui para passar, para ajudar para vocês, para contribuir, para ajudar, tá? Beijo, curte o vídeo, tchau!